Bom dia, pessoal. E o professor Júnior mais uma vez com vocês, trazendo a aula de português dessa semana. Nossa aula hoje, pessoal, será desse caderno aqui, tá bom? Nesse caderninho aqui, ó, que vocês já receberam. Vocês têm um caderno que a capa dele é essa daqui, tá certo? Essa, ó. Deixa eu dar um zoom aqui para ficar melhor. E, ó, a capa do caderninho de vocês é essa daqui, tá bom? Aí vocês vão passando as folhinhas e vão chegar nessa daqui, certo? Aí essa daqui é a atividade que eu vou passar agora, caderno 1 de atividades de português. Ele começa com português e você vai passando as páginas e ele vira matemática, tá ok? Então, relembrando, vocês têm que ter esse caderninho em casa, tá bom? Se vocês não tiverem, é só ir na escola buscar, que lá tem, tá certo? Então, comece com essa capa aqui, vocês vão passando as folhinhas até chegar nessa. Aí a atividade de hoje é na página 4 desse caderno, tá bom? Nós vamos ver o que é que vai ter lá. E aí, nossa aula de hoje, nós vamos relembrar dois tipos de textos. O primeiro é o texto informativo e o segundo, o texto narrativo. Na aula de hoje também, nós vamos relembrar dois gêneros textuais. Cuidado, não é para confundir gênero textual com tipos de texto, tá bom? São coisas diferentes. Os gêneros textuais que nós vamos relembrar hoje é a reportagem e o poema, ok? Muito bem. E hoje também, nessa atividade da página 4 do caderno, vocês vão ter 4 questões para resolver. Essas questões, elas abordam esses descritores aqui, ó. Descritor 13, descritor 14, descritor 25, descritor 29 da matriz do SPAES, ok? Então vamos lá começar a nossa aula. No caderno lá de atividades, pessoal, vocês vão ver que tem esses dois textos. Então, terão duas questões sobre esse texto aqui e terão duas questões sobre esse texto aqui. Prestem atenção para poder vocês conseguirem realizar a atividade de vocês. Vamos lá. Esse primeiro texto, ele é do tipo informativo, tá bom? Que tipo de texto é esse, pessoal? Texto informativo. O próprio nome já diz, ó, informa. Informa. Ele serve para informar as pessoas de alguma coisa. Ele serve para esclarecer as pessoas de alguma coisa. Alguma coisa que as pessoas não sabem, e aí elas leem esse texto e vão ficar sabendo. Tá bom? É um informativo. Esse tipo de texto ele é informativo. Geralmente ele é escrito como está aqui, ó, um texto em prosa. Professor Júnior, o que é o texto em prosa? Relembra aí pra gente. O texto em prosa, pessoal, é esse daqui, ó. Tem aqui o título aqui em cima, ó. E aí começa com um parágrafo. Tem outros parágrafos, só que, ó, outros parágrafos. Ele é escrito começando das margens direitinho, ó, usando todas as margens, como se fosse um caderninho. No caso desse aqui tem uma imagenzinha aqui, mas não tem problema não, tá bom? Então, ele é um tipo de texto geralmente escrito em prosa, onde tem começo, desenvolvimento e o fim do texto. E também tem os parágrafos, tá bom? Diferente desse tipo de texto aqui, ó, que o gênero é poema, né? Desculpa que eu não disse esse tipo de texto, mas na realidade diferente desse gênero, que é o poema. Olha aqui como é que o poema é. Ele não tem parágrafo. Ele não é escrito em prosa, ele é escrito em verso. E ele não tem os parágrafos, ele tem o que? Estrofes, ó. Esses dois versos estão separados desses 4. Tá vendo um espaço aqui, ó? Um espaço. Então, cada pedacinho desse, nós já vimos que recebe o nome de estrofe. Só um instante, pessoal, que eu vou dar uma regulada aqui no áudio. Pronto, acho que vai melhorar aí. Então, como eu estava dizendo, esse texto aqui é diferente desse, por quê? Porque esse aqui é em prosa. Tá vendo que tem os parágrafos? Ó, esse primeiro parágrafo, esse outro aqui, esse aqui, tá vendo? E as linhazinhas não são separadas, ó.
é uma linha após a outra, tá vendo? Não tem separação de linhas. Já nesse daqui, que é um poema, ele é escrito em verso. Esse é em prosa, esse é em verso. Por que que é em verso? Porque aqui não tem parágrafo, ó. Verso, 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 tá vendo? Se a gente contar aqui, a gente vai ver quantos versos tem. Tá fácil de contar quantas estrofes tem, ó. Quantas separações tem, ó. Esse pedaço, deixa eu pegar aqui a canetinha para marcar para vocês. Aqui, ó. Esse pedaço é outra estrofe. Essa aqui é outra estrofe. Essa é outra estrofe. Então, esse poema aqui, ela tem uma, duas, três, quatro estrofes. Entenderam? O que é prosa e o que é verso, o que é parágrafo e o que é estrofe. Nós já falamos sobre isso, tá bom? Além do mais, esse gênero aqui, que é o poema, ele também pode ou não pode ter rima, tá bom? Pode ser que ele tenha e pode ser que ele não tenha. Deixa eu apagar isso aqui. Eita, voltou aqui. Só mudar aqui, pronto. Então, olha aqui, ó, que eu estava falando. O poema, ele também pode ou não pode ter é, rimas. Olha aqui, ó. Eu hoje acordei muito esquisito. Já comi o pé da mesa e bebi café com mosquito. Fui à praia e no mar. Peguei um peixe frito. Aí, ó. Tá vendo? Esquisito, mosquito, frito. Tá vendo? Então aqui tem rima. Nesse aqui não tem. Esse aqui é em prosa, esse aqui é em verso. Esse aqui tem parágrafo, esse aqui tem estrofe. Tá bom? Então, repetindo, esse é um texto informativo. Qual é a principal função desse tipo de texto? É informar. Informar as pessoas sobre alguma coisa que elas não sabem. Qual é a principal função do texto, desse texto aqui? Ele é narrativo, pessoal, tá bom? Esse poema, ele aqui é um texto narrativo, por quê? Porque ele está narrando uma coisa que aconteceu aqui com essa pessoa, com esse personagem que está aqui, que é o eu lírico, né? Lembram disso? Aqui, quando a gente fala em texto em prosa, nós falamos em personagem principal, personagem secundário, narrador. Lembram disso? A gente fala nesse texto em prosa. No texto narrativo também tem personagem principal, tem o narrador. Só que no caso aqui, como é um poema, o personagem é chamado de eu lírico, tá bom? Então, aqui está contando uma coisa que aconteceu com esse eu lírico. Ó. Ele está contando o que foi que aconteceu com ele. Então, se ele está contando uma coisa, ele está narrando, certo? Ele está dizendo para a gente o que é que aconteceu. Então, é um poema narrativo, tá certo? E qual é a principal função de um poema? A principal função de um poema, pessoal, é fazer a gente pensar sobre o que está escrito nele. Tá bom? A gente olha o que está escrito nele e a gente leva para a nossa vida. E a gente compara com o que a gente está vivendo. E a gente faz a gente pensar sobre a nossa realidade. Certo? É uma forma de distração, é uma forma de, digamos assim, de a gente tentar entender o que acontece ao nosso redor. Tá bom? Então, a principal função de um poema é essa, é fazer você, você vai ler o que está escrito nesse poema e vai refletir sobre sua vida, tá bom? E o texto informativo, ele nos informa sobre alguma coisa que a gente não sabe, certo? Aí aqui, que gênero é esse? Ó? É a reportagem. Agora, cuidado para não confundir reportagem com notícia, tá bom? Nós já falamos sobre isso. Reportagem é uma coisa, notícia é outra. A notícia geralmente vem contando um fato que aconteceu, tá bom? E a reportagem é falando sobre um determinado assunto sem estar contando um fato. Como é que eu vou dizer aqui para vocês entenderem? A reportagem, ele escolhe um assunto e fala sobre ele. No caso aqui desse texto, ele escolheu que assunto? Os micróbios. E está falando sobre ele. E a notícia é algum fato que aconteceu. E alguém, o repórter, a pessoa que vai escrever a notícia, ela vai querer transmitir essa notícia para as pessoas.
Bom, então reportagem é uma coisa e notícia é outra, tá bom? Cuidado para não confundir. E aí, ó, como eu disse para vocês, na atividade vocês vão ter 4 questões para responder, tá bom? Duas questões são sobre este texto e 2 questões são sobre este texto. Nas questões que são sobre esse texto, nós temos 2 descritores. Uma questão é o descritor 14 e a outra questão é o descritor 25. Vamos ver o que é que diz o descritor 14 e o 25. Primeiro o 14, ó, aqui, ó. Descritor 14, inferir informação em texto verbal. Já falamos várias vezes sobre este descritor. O que é inferir? Inferir, pessoal, é como se fosse um... Ó, lembram do 13 que eu disse que é um dos mais fáceis? Localizar a informação explícita. Ela está lá no texto, na cara. O inferir é como se a informação estivesse implícita. Ela está escondida. Você é que vai ter que encontrar, digamos assim. Você vai ter que parar para pensar e tentar localizar aquela informação no texto verbal, certo? Também falamos sobre isso, texto verbal e texto não verbal. Então, descritor 14, ele é inferir informação em texto verbal. Vou até dar um zoom aqui para vocês verem bem direitinho. Ó. Descritor 14, inferir informação em texto verbal. Estão vendo aqui? Então, você vai ler uma coisa que está no texto e a pergunta que ele vai fazer precisa primeiro você entender a pergunta e entender o texto. Por quê? Porque a resposta não vai estar lá mostrando. E se ela tivesse lá bem clara mostrando, e seria o descritor 13, que a resposta está lá, é só você procurar, certo? Então, o descritor 14 diz isso, que a gente tem que entender a pergunta e tem que entender o texto para responder. Vamos voltar lá. A outra questão fala sobre o descritor 25. E o que é que tem no descritor 25? Aqui embaixo, ó. Descritor 25. Reconhecer as relações entre partes de um texto, identificando os recursos coesivos que contribuem para a sua continuidade. O que é que quer dizer isso? Vocês vão ter que relacionar parte de um texto a outra parte dele. Por exemplo, causa e efeito. Por que que o menino, digamos assim, por que aquele aluno, o aluno Júnior, tirou nota baixa? Por que que ele tirou nota baixa? Por que que um aluno tira nota baixa? Porque não estudou, né? Geralmente é por causa disso. O aluno tira nota baixa, geralmente porque não estudou direito, tá bom? Então isso é uma causa e efeito, tá bom? São coisas que se completam. E o descritor 25 diz isso aqui, tá bom? Reconhecer as relações entre partes de um texto. É como se fosse a causa e o efeito, certo? Então lá vai ter uma questão falando sobre isso, descritor 25. Ele fala desse texto, você tem que ler esse texto, e ele vai falar sobre esses 2 descritores, o 14 e o 25. E no outro texto, que é o poema, ele também vão ter 2 questões, ó, 2 descritores, o descritor 13 e o descritor 29. Descritor 13, vocês já estão mais careca do que eu de saber. Aqui, ó. Localizar a informação explícita em textos. Então, a resposta está escrita lá no texto. É só você encontrar. Isso aqui é bem facinho. Bom, se a resposta está lá escrita, é como se fosse um caça-palavras. A palavra está lá e só precisa você encontrar. Tá certo? Não tem dúvida, não é para ter mais dúvida nesse descritor. Bom? E o outro descritor? O outro descritor é o descritor 29. Vamos ver o que é que o descritor 29 fala. Ele está aqui no final, ó. Identificar os níveis de linguagem e ou as marcas linguísticas que evidenciam o locutor e o interlocutor. Júnior, esses descritores são muito complicados. Tem palavrinha aqui, locutor, interlocutor, marcas linguísticas, que é um pouco complicado, mas por isso que eu estou explicando para vocês de um jeito mais fácil. O que é que esse descritor 29 quer saber? Ele quer saber, pessoal, que tipo de linguagem é utilizada naquele texto. Vamos lembrar os tipos de linguagem? A gente tem as principais, são a linguagem formal e a linguagem informal. Lembram delas? Por exemplo, a linguagem formal é aquela linguagem que a gente usa para fazer, por exemplo, uma entrevista de emprego,
para escrever o nosso currículo, para escrever uma carta, digamos, para o prefeito da nossa cidade pedindo alguma melhoria. Isso é a linguagem formal. A gente não pode usar gíria, a gente não pode abreviar palavras, a gente tem que usar as palavras do jeitinho correto. A gente tem que fazer tudo do jeito que manda o português, a gramática. Porque é uma linguagem formal. A gente tá escrevendo, a gente está falando com quem a gente não conhece, tá bom? Com quem a gente não conhece, a gente não fala de qualquer jeito. A gente fala de qualquer jeito com quem a gente conhece. E agora virou a linguagem informal. Quando eu estou falando com alguém da minha família, algum amigo meu da escola, aí eu posso usar gíria. Eu posso dizer, ei, tu, macho velho, já é isso, mano. Essas coisas eu uso na linguagem informal, tá bom? Por quê? Porque na linguagem informal eu uso com os amigos, eu uso com a família, eu uso com alguém conhecido. Então esse descritor 29, ele quer que você saiba dessas linguagens. Existem outras que nós vamos falar mais na frente, mas por enquanto as principais são essas duas: linguagem formal é aquela que a gente fala com pessoas que a gente não conhece, onde a gente não pode usar gíria, tá bom? E a informal a gente fala com pessoas conhecidas, com gente da nossa família, gente que a gente gosta, que a gente se dá bem, que a gente é próximo. Aí a gente pode usar gíria, tá bom? Um aluno me perguntou uma vez o seguinte, eu disse o seguinte, pessoal, a linguagem informal a gente usa muito no WhatsApp, né? Quando a gente vai escrever, por exemplo, por quê, a gente bota só o P e o Q. Quando a gente vai escrever você, a gente bota só o V e o C. Quando a gente diz obrigado, a gente bota só OBG. Aí um aluno me perguntou o seguinte, o Júnior, então a linguagem informal é a utilizada no Zap, né? Aí eu disse, depende. No Zap, a gente também pode usar a linguagem formal, tá bom? Como é que a gente usa a linguagem formal no WhatsApp, por exemplo? Quando a gente escreve tudo certinho, sem usar gíria, sem fazer abreviação, usando a pontuação correta. Aí a gente está usando a linguagem formal. Porque a gente pode mandar um Zap, digamos, deixa eu ver aqui, pro digamos, eu não vou poder ir para o meu trabalho hoje porque eu amanheci doente. E aí o chefe do trabalho disse que quando isso acontecesse, a gente informasse pelo WhatsApp. E aí quando a gente vai informar pelo WhatsApp, como é o nosso chefe, a gente tem que falar com a linguagem formal. Então, mesmo pelo Zap, eu posso usar a linguagem formal, tá bom? A forma que eu escrevo, pessoal, é que vai dizer se essa linguagem é formal ou informal, tá bom? Não esqueçam disso, porque a gente já falou disso várias vezes, tá ok? Então, relembrando, a atividade de vocês é no caderno do bem comum. A capa é essa daqui, tá bom? Essa, ó. Essa dessa meninazinha segurando o livro, bem grande. E aí vocês vão passando as páginas e vão chegar nessa capa dessa outra meninazinha segurando esse livro pequeno. Aí aqui vocês começam a contar as páginas. Página 1, 2, 3. A atividade de hoje é a página 4. Tá bom? São 4 questões falando sobre esses descritores e 2 falando desse texto, o que são micróbios, e 2 falando desse texto, esquisitices. Tá bom? Não se esqueçam de preencher o diário de estudo, tá bom? Vou mandar a atividade, vou mandar esse vídeo e, por último, eu mando o diário de estudo. Então, pessoal, fiquem com Deus, estudem, não acumulem tarefa. Qualquer dúvida pode encaminhar, tá certo? Pelo WhatsApp, que a gente responde assim que puder. E até a próxima semana. Tchau!